No vídeo de hoje, vamos abordar um tema controverso e impactante: os 5 políticos mais corruptos da história do Brasil. Em ordem crescente, vamos revelar quem são essas figuras que marcaram nosso país de maneira negativa. Fique conosco até o final para descobrir quem ocupa o primeiro lugar dessa lista infame. Começando nossa lista em quinto lugar, temos uma figura emblemática da política brasileira, Paulo Maluf. Ex-prefeito de São Paulo e ex-governador do estado, Maluf se tornou sinônimo de corrupção em várias esferas do governo. Carreira política. Paulo Salim Maluf iniciou sua carreira política nos anos 1960 e rapidamente se destacou. Ele foi prefeito de São Paulo em 2 mandatos, de 1969 a 1971 e de 1993 a 1996, e governador do estado entre 1979 e 1982. Sua gestão ficou marcada por grandes obras de infraestrutura, como a Marginal Tietê e o Minhocão, mas também por denúncias de corrupção e desvio de verbas. Escândalos e acusações. Maluf esteve envolvido em uma série de escândalos ao longo de sua carreira. Entre as acusações mais graves estão a lavagem de dinheiro e o desvio de verbas públicas. Estima-se que bilhões de reais tenham sido desviados durante suas gestões, com parte desse dinheiro sendo transferido para contas secretas no exterior. Condenações e prisões. Em 2017, Maluf foi condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro, em um processo relacionado ao desvio de recursos durante a construção da Avenida Água Espraiada, hoje conhecida como Avenida Roberto Marinho. Ele começou a cumprir sua pena em regime domiciliar devido à sua idade avançada e problemas de saúde. Impacto e repercussão. O caso de Paulo Maluf teve uma repercussão enorme no Brasil e no exterior. Ele se tornou um símbolo da corrupção política no país, e seu nome é frequentemente associado ao verbo malufar, usado como sinônimo de desviar dinheiro público. A expressão popular rouba, mas faz, também é frequentemente ligada à sua figura, refletindo uma percepção de que, apesar dos escândalos, ele realizou obras importantes. Legado. Apesar de suas contribuições para a infraestrutura de São Paulo, o legado de Paulo Maluf é profundamente marcado pela corrupção. Sua história é um exemplo claro de como o poder pode ser usado de maneira indevida, afetando milhões de pessoas. Vamos continuar nossa jornada e revelar quem ocupa o próximo lugar na nossa lista. O quarto lugar na nossa lista é ocupado por Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito por voto direto após o regime militar. Sua ascensão meteórica ao poder e sua queda abrupta marcaram uma era conturbada na política brasileira. Carreira política. Fernando Collor de Mello começou sua carreira política como prefeito de Maceió, e posteriormente, como governador de Alagoas. Em 1989, ele se tornou o 32º presidente do Brasil, em uma eleição histórica marcada pelo retorno do voto direto. Collor se apresentou como o caçador de marajás, prometendo acabar com a corrupção e os privilégios. Escândalos e acusações. Apesar de suas promessas de combater a corrupção, o governo de Collor foi rapidamente envolvido em uma série de escândalos. Em 1992, seu irmão Pedro Collor denunciou um esquema de corrupção liderado pelo tesoureiro de campanha de Collor, Paulo César Farias, conhecido como PC Farias. As acusações incluíam desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito. Impeachment e consequências. As denúncias levaram a um processo de impeachment, que culminou na renúncia de Collor em 1992, antes da conclusão do julgamento no Senado. Ele foi afastado sob a acusação de corrupção passiva e sofreu uma suspensão de seus direitos políticos por 8 anos. O processo de impeachment foi um marco na democracia brasileira, mostrando a força das instituições e da mobilização popular. Impacto e repercussão. O impeachment de Collor teve repercussões profundas no Brasil. A mobilização popular, conhecida como o Movimento dos Caras Pintadas, reuniu milhares de jovens nas ruas, exigindo sua saída. Retorno à política. Apesar do escândalo e do impeachment, Collor conseguiu retornar à política anos depois. Ele foi eleito senador por Alagoas em 2006 e reeleito em 2014. Sua carreira pós-presidência foi marcada por tentativas de reabilitar sua imagem e participar ativamente do cenário político nacional. O terceiro lugar na nossa lista dos políticos mais corruptos do Brasil é ocupado por Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro.
Sua trajetória política é marcada por grandes escândalos de corrupção e uma série de condenações que expuseram um esquema sistêmico de desvio de verbas públicas. Carreira política. Sérgio Cabral iniciou sua carreira política como deputado estadual no Rio de Janeiro em 1990. Ele se destacou rapidamente, sendo eleito senador em 2002 e, posteriormente, governador do Rio de Janeiro em 2006, cargo que ocupou até 2014. Durante seus mandatos, Cabral era visto como um político carismático e promissor, mas sua administração foi profundamente afetada por escândalos de corrupção. Escândalos e acusações. Os problemas começaram a surgir quando investigações revelaram que Cabral liderava um esquema de corrupção que envolvia o pagamento de propinas e o desvio de recursos públicos em contratos estaduais. Ele foi acusado de receber milhões de reais em propinas de grandes empreiteiras em troca de favorecimento em licitações e contratos de obras públicas. Condenações e prisões. Em 2016, Sérgio Cabral foi preso durante a Operação Calicut, um desdobramento da Operação Lava Jato. Desde então, ele foi condenado em diversos processos por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Suas penas somam mais de 280 anos de prisão. Cabral admitiu parte das acusações e colaborou com as investigações, revelando detalhes dos esquemas de corrupção que liderava. Impacto e repercussão. A corrupção endêmica durante os governos de Cabral teve um impacto devastador no Rio de Janeiro. O Estado enfrentou uma grave crise financeira, com salários de servidores atrasados e cortes em serviços essenciais. Legado. Apesar dos escândalos, Cabral também é lembrado por grandes obras e eventos realizados durante seu governo, como a revitalização da zona portuária do Rio e a realização da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O segundo lugar na nossa lista é ocupado por Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Cunha é uma figura central em alguns dos maiores escândalos de corrupção da história recente do Brasil e desempenhou um papel crucial na política nacional durante seu mandato. Carreira política. Eduardo Cunha começou sua carreira política como deputado estadual no Rio de Janeiro e depois se elegeu deputado federal em 2002. Ele rapidamente se destacou como uma figura influente na Câmara dos Deputados, sendo eleito presidente da Casa em 2015. Seu mandato foi marcado por forte atuação política e controversas estratégias de bastidores. Escândalos e acusações. Eduardo Cunha esteve envolvido em uma série de escândalos de corrupção. As investigações da Operação Lava Jato revelaram que Cunha estava envolvido em esquemas de propina relacionados a contratos da Petrobras. Ele foi acusado de ter contas bancárias não declaradas na Suíça, onde recebia e armazenava dinheiro de propinas. Condenações e prisões. Em 2016, Cunha foi preso preventivamente após ser cassado pela Câmara dos Deputados. Em 2017, ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. As evidências contra ele incluíam registros bancários, testemunhos e documentos que comprovavam os esquemas de corrupção. Impacto e repercussão. Como presidente da Câmara, ele foi o principal articulador do processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff, o que aumentou ainda mais a polarização política no país. Sua queda expôs a profundidade da corrupção na política brasileira e provocou uma onda de indignação pública. Legado. O legado de Eduardo Cunha é marcado pela controvérsia. Apesar de sua habilidade política e sua influência, os esquemas de corrupção que liderou deixaram uma marca negativa. Sua prisão e condenação foram vistas como uma vitória do combate à corrupção e um sinal de que mesmo os políticos mais poderosos não estão acima da lei. Antes de ver o primeiro lugar, já curte esse vídeo e comenta aí se você concorda com o nosso ranking. Chegamos ao primeiro lugar da nossa lista, ocupado por Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil. Lula é uma figura icônica na política brasileira, conhecido tanto por suas políticas sociais quanto pelos escândalos de corrupção que marcaram sua trajetória. Carreira política. Lula iniciou sua carreira política como líder sindical no ABC Paulista, destacando-se nas greves dos metalúrgicos nos anos 1970. Fundador do Partido dos Trabalhadores, PT, ele concorreu à presidência várias vezes antes de ser eleito em 2002. Seu governo foi marcado por políticas sociais significativas,
como o Bolsa Família, que tirou milhões de brasileiros da pobreza. Escândalos e acusações. Apesar de seus avanços sociais, o governo de Lula foi envolvido em grandes escândalos de corrupção, sendo o mais notório o escândalo do Mensalão, onde membros do governo e do PT foram acusados de comprar votos no Congresso Nacional. Posteriormente, durante a Operação Lava Jato, Lula foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionado a favores recebidos de empreiteiras. Condenações e prisões. Em 2017, Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. A sentença foi aumentada para 12 anos e 1 mês em segunda instância. Ele começou a cumprir a pena em abril de 2018, mas foi liberado em novembro de 2019 após uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância. Em 2021, o STF anulou as condenações de Lula, tornando-o elegível novamente para cargos públicos. Impacto e repercussão. Lula é uma figura polarizadora no Brasil. Para muitos, ele é um herói que lutou pela justiça social e pelo fim da pobreza. Para outros, ele simboliza a corrupção e o abuso de poder. As investigações e condenações de Lula dividiram o país e geraram debates acalorados sobre o sistema judicial e a política brasileira. Legado. O legado de Lula é complexo. Seus 2 mandatos presidenciais foram marcados por crescimento econômico e redução da pobreza, mas também por escândalos de corrupção que abalaram a confiança pública nas instituições. A anulação de suas condenações reabriu debates sobre justiça e impunidade no Brasil, refletindo a profunda divisão que sua figura causa no cenário político. Esses 5 políticos são exemplos de como a corrupção pode afetar profundamente um país. Qual desses políticos você considera o mais corrupto? Deixe seu comentário abaixo.